Para nós iniciarmos fazendo uma retomada de conteúdo, antes eu queria, para quem entrou agora, eu fui aceitando aqui, admitindo, quero dar boa noite para vocês. Primeiro, como foi a semana de vocês? Estão todos bem? Todos com saúde? Tudo bem. Adeus. Leram alguma coisa da nossa matéria? Viram alguma coisa da nossa matéria? Algo importante aí? Deram uma lida? Eu recebi uma dúvida, eu acho que o Gustavo, durante a semana, ele me mandou uma dúvida. Me mandem dúvidas, tá? Eu sempre dou um jeitinho de responder ali, ó, que vocês estiverem lendo. Sobre o nosso conteúdo, não fique com vergonha de me mandar, não. Me manda porque às vezes a dúvida vem na hora, e principalmente algo que a gente vai começar hoje, que é juizado, que é uma matéria assim, então, é algo que não tem como vocês fugirem, viu? É algo que sempre vai cair no colo de vocês, independente da posição da carreira jurídica que vocês estiverem. Mas fazendo uma retomada de conteúdo e já entrando no nosso conteúdo de hoje, na aula passada nós iniciamos a nossa primeira aula falando sobre procedimentos especiais, que é o nosso conteúdo desse semestre. E aí eu expliquei para vocês o que são procedimentos especiais, qual que é a técnica de identificação de um procedimento, ou seja, quando eu recebo um caso para analisar, um caso cível, a primeira coisa que nós temos que fazer, antes mesmo de elaborar a petição inicial, é fazer a identificação do procedimento. A identificação do procedimento é algo muito importante, porque as próprias regras daquele procedimento, elas podem servir até para a própria elaboração da petição inicial. E a gente vai ver isso durante o semestre. O próprio juizado traz isso. Quando nós vamos ajuizar uma ação no juizado... Você podia cultivar um pouquinho, né? Aproveitava um pouquinho depois. Por favor, vamos desativar o som. Por favor. Obrigada. Se vocês quiserem falar, é só levantar que a gente abre. É viciado, mulher. Aí assim, hoje então, a oficina dele lá era grandinha. Deu para eu tirar um quarto aí lá de 3 metros. Professora, eu acho que por aí a senhora consegue desativar todos os microfones. Obrigada, gente. Consegui aqui, Hugo. Mariana, deu certo aqui. Obrigada, viu, pela dica. Vamos lá. E aí nós estudamos que até o próprio juizado, quando vamos ajuizar uma ação pelo juizado, até o próprio endereçamento já é um pouco diferente, porque eu já vou colocar ao juízo do juizado especial cível, da comarca de em algum local. Então, até o próprio endereçamento, ele já vai ser diferente. Os pedidos são feitos de forma diferente. Por exemplo, quando eu faço uma ação, né, elaboro uma petição inicial de juizado, eu não coloco que o autor tem interesse na realização de audiência de mediação, como acontece no procedimento comum. Eu vou colocar que seja designada audiência de conciliação e não de mediação. Por quê? Porque a Lei 9.099 traz esse termo, né? Essa primeira audiência aí sendo como uma audiência de conciliação. Então, os procedimentos especiais têm regras específicas até para a própria elaboração da petição inicial. E aí nós estudamos as técnicas de identificação desses procedimentos. Primeiro, eu preciso identificar se o procedimento é um procedimento especial, porque o código me diz quais são os procedimentos especiais. E além do código me dizer, lá no entre o 539 e o 770 do Código de Processo Civil, eu também tenho leis especiais que trazem a previsão de ações de procedimento especial. E aí eu exemplifiquei com a Lei de Alimentos, que é a Lei 4.578 de 1968, Lei de Alimentos, é uma lei especial. Também chamamos de legislação extravagante, são aquelas leis fora do Código, que também trazem alguns procedimentos que são especiais. Então, nós observamos que, na grande maioria dos casos, o que é de procedimento especial eu vou saber, porque a lei vai me dizer se é ou não de procedimento especial.
E aí nós finalizamos, estudamos os procedimentos que são absolutamente especiais, os que são parcialmente especiais, e hoje nós vamos iniciar o estudo de um grande procedimento especial, não poderia ser diferente, que é a Lei 9.099, um procedimento previsto em uma lei especial que traz o Juizado Especial Cível, também chamado de JEC. JEC, a gente chama muito, vou colocar minha ação no JEC, Juizado Especial Cível. Algumas pessoas chamam o Juizado Especial Cível de Juizado de Pequenas Causas. Antigamente falava pequenas causas. O antigo pequenas causas é o nosso Juizado Especial Cível, o famoso JEC. O procedimento do Juizado Especial Cível, isso tem no material. Para quem está acompanhando os materiais, a apostila, ainda tá, esse conteúdo está na primeira apostila, tá? Porque só tem uma parte de procedimentos especiais, a gente já entra em Juizado Especial Cível. Então, tudo que eu falar aqui, vocês podem seguir e acompanhar pela apostila de vocês aí, que tá postada no Liceu, que até quarta-feira, se Deus quiser, com o AVA organizado, para quem entrou agora, a gente migra e coloca esse material todo lá no AVA. Mas tem um material aí para vocês poderem acompanhar, tá? A aula de hoje. Bom, e aí continuando. Os juizados especiais cíveis, eles foram criados com o intuito de inovar na época no sentido de dar mais celeridade para causas de menor valor e de menor complexidade. Eles têm previsão, inclusive, essa possibilidade tem previsão, inclusive, na nossa Constituição Federal. E observem que quando surgiu a Lei 9.099, um ponto interessante foi que não foi apenas criado o procedimento especial da Lei 9.099. Foi criado também a estrutura judiciária. Então, observem, porque nós temos 3 tipos de juizados no Brasil. Nós temos, no direito brasileiro, nós temos o Juizado Especial Cível, que é esse que nós estamos estudando agora. Nós temos o Juizado Especial Federal, que nós estudaremos também, que é uma lei especial, é um tipo de juizado público, para causas até 60 salários mínimos de competência da Justiça Federal. E nós temos um chamado Juizado Especial da Fazenda Pública. Então, nós temos 3 juizados. O JEC, que é o da aula de hoje, o JEF, que é o Juizado Especial Federal, e o Juizado Especial da Fazenda Pública. Observem que o que nós temos de diferença, a primeira grande diferença, é que o Juizado Especial Cível foi criado, além do procedimento diferenciado, a estrutura judiciária própria. Vocês podem observar que ele é separado da vara cível. Eu vou dar um exemplo para quem é de Anápolis, vai compreender melhor, que aqui nós temos um primeiro juizado especial cível, um segundo juizado especial cível, um terceiro, um quarto, em locais diferentes, eles não se misturam com as varas cíveis. Em algumas cidades não tem a estrutura, o próprio juiz único da comarca dá o procedimento para todas as ações e ele dá o procedimento também da Lei 9.099, porque é um procedimento, ele pode ser feito. Mas há lugares em que há essa estrutura judiciária, então esse é um grande diferencial do Juizado Especial Cível. E esse Juizado Especial Cível ele foi criado por essa Lei 9.099 e existem alguns princípios previstos no artigo 2º da Lei 9.099 que vão fundamentar, vão ser a base, até para compreender determinados fenômenos, vão ser a base do Juizado Especial Cível. O primeiro grande princípio da Lei 9.099 é o princípio da oralidade. Grande parte dos atos processuais na Lei 9.099 podem ser praticados de forma oral. Eu ajuizo uma ação de indenização, por exemplo, eu posso ter um juizado que não faz audiência de conciliação, ele pode fazer audiência una. Aqui em Anápolis nós temos um juizado que não fraciona as audiências, porque pelo procedimento, primeiro eu teria uma audiência de conciliação, depois eu teria, se for o caso, uma audiência de instrução e julgamento. É possível que alguns juizados gostam de fazer essa audiência una, a gente chama de única, una. Tenta-se a conciliação e a instrução na mesma audiência. E há casos até em que é possível que se profira uma sentença dentro dessa audiência. Então, se eu tenho ali um caso que eu submeto via petição inicial num sistema chamado Projude, que é o que é utilizado aqui no nosso estado de Goiás, e o Projude ali vai para o juizado, enfim. Marca-se uma audiência
de uma UNA, por exemplo, já apresenta a defesa até essa audiência. Se tiver acordo, ok. Se não tiver acordo, já colhe a prova oral, seguindo aquela ordem do procedimento comum. Primeiro houve, se foi requerido o autor, depois o réu, depois testemunhas do autor, depois testemunhas do réu, enfim. E se caso o juiz queira, ele pode proferir uma sentença na própria audiência. Então, a gente vê uma oralidade bem presente na Lei 9.099. Um outro grande princípio é o princípio da simplicidade dos atos processuais. Vocês podem observar, quem aqui já fez estágio no juizado, ou está em algum escritório que trabalha muito com o juizado, vocês podem perceber que os atos processuais são mais simplificados do que em um procedimento comum na vara civil. Outro grande princípio é o princípio, talvez um dos mais famosos, né? Um que vai justificar porque é que muitas pessoas gostam de ajuizar as ações no juizado especial civil. Não, vou falar da economia processual já já. Vamos falar de um princípio. Esse princípio talvez vá justificar aquela pergunta, professora, por que naquele juizado é de um jeito? Por que naquele outro juizado faz desse jeito? Por que outro juizado já não aceita fazer desse jeito? Vou dar um exemplo para vocês. Isso aí é para fins de exame de ordem e prova de concurso público. Não cabe ação monitória em juizado. Não cabe ação monitória. A gente vai estudar a ação monitória, mas já adiantando para vocês, não é cabível a ação monitória nos juizados especiais cíveis. Mas alguns juizados, na prática, eles fazem. O juiz entende que é possível, vai lá e faz. Outro exemplo, alguns juizados fazem expedição de carta precatória. Outros juizados já não gostam de fazer expedição de carta precatória. O que leva? Alguns juizados marcam uma audiência de conciliação, se não teve acordo, tenta-se talvez uma audiência de instrução, e se não for o caso de audiência de instrução, já profere uma decisão antes. Por que alguns juizados têm comportamentos diferenciados quando a gente vai atuar na prática? O princípio que vai responder isso é um princípio, na verdade. É o chamado princípio da informalidade. Um dos princípios previstos no artigo 2º da Lei 9.099 é o chamado princípio da informalidade. Por esse princípio, não se exige aquela formalidade que geralmente o direito processual civil ele exige. Aquela formalidade solene dos atos processuais. E aí eu vou remetê-los a outro princípio que não aparece de uma forma expressa na Lei 9.099, mas é um princípio muito importante que é utilizado nos procedimentos do juizado. Para quem está fazendo suas anotações, existe um princípio que se chama princípio da instrumentalidade das formas dos atos processuais. Princípio da instrumentalidade das formas. Instrumentalidade das formas dos atos processuais. Por esse princípio, um ato ele não vai ser considerado nulo ou anulável, mesmo que seja praticado em desconformidade ao que está na lei, ou em ordens inversas, se ele atingiu a sua finalidade e não trouxe prejuízos para as partes. Então, isso decorre da própria informalidade. Por isso que a gente vê esses comportamentos diferenciados em juizados, até na própria cidade. Esses comportamentos diferenciados, eles podem atingir até o próprio, até a própria forma de reparação de danos, por um mesmo fato. Às vezes eu tenho um fato, talvez um dos fatos mais comuns dentro de juizado. Em razão de relações de consumo, cobranças indevidas, eu tenho uma inscrição indevida de um nome de uma pessoa num órgão de serviço de proteção ao crédito, Serasa, SPC. E aí vocês vão ajuizar uma ação de indenização e pedir para tirar o nome dessa pessoa, enfim, talvez uma das ações mais comuns que nós temos em juizado. Em um juizado a gente vê uma condenação, talvez para o mesmo caso, muito semelhante. A gente vê uma condenação de 8 mil, em outro a gente pode ver uma condenação de 5, em outro eu posso ter uma condenação de 15. Isso vai variar também. Então, são essas questões aí, múltiplas questões que vão trazer esses variados comportamentos. Outra questão, Gustavo, já vou te responder isso aí. Outra questão muito importante aqui, que a gente precisa
observar no próprio procedimento do juizado é que realmente temos que conhecer o procedimento. Professor, mas como que faz na prática? Como que faz na prática? Quando vocês estiverem atuando, é claro que na teoria temos que saber a Lei 9.099 para fazer provas, enfim. Não deixar que os vícios da prática atrapalhem na teoria. Mas peço para vocês que, se vocês forem atuar na prática, que vocês conheçam aquele juizado, o perfil daquele juizado, conheçam como que é o sistema daquele juizado. Conversem com os assessores, com os assistentes, com as pessoas. É um ciclo, né, de pessoas. Conversem e vejam mais ou menos o perfil de funcionamento, porque o princípio da informalidade ele é muito forte. E aí eu vou trazer até um ponto muito interessante da Lei 9.099, é que a Lei 9.099 talvez seja, dentro do processo civil, uma das leis mais abertas que nós temos, porque a gente não consegue visualizar na Lei 9.099 um procedimento já pré-estabelecido. Eu não tenho, como no Código de Processo Civil, a petição inicial tem esses requisitos, o juiz despachará, designará uma audiência. Eu não tenho esse passo a passo que eu tenho no procedimento comum. O que eu tenho na Lei 9.099, quando vocês fizerem a leitura, vocês vão observar, é que há alguns institutos que são previstos, que são possíveis, mas eu não tenho um passo a passo. E, além de ser uma lei muito aberta, é uma lei que tem muitas omissões, situações, muitas lacunas. E aí eu aplico subsidiariamente o Código de Processo Civil naquilo em que a Lei 9.099 for omissa. Lembrando que isso não vai se aplicar para as regras em que há situações que são vedadas na Lei 9.099. E a gente vai estudar aquilo que é vedado na Lei 9.099. O Gustavo perguntou se o réu pode alegar preliminar, na contestação, né, na via preliminar, em caso de ação monitória. Pode, tem até enunciado que diz que não cabe a ação monitória no JEC. O devedor, no caso, se for feito, na maioria dos casos, os devedores fazem isso nas contestações desse não cabimento. Em preliminar mesmo, viu? Porque ele acaba que vai ter que fazer uma defesa de mérito. Vai que é um juiz que aceita a ação monitória no juizado, o único momento que ele vai ter é a contestação, Gustavo. Então, é bom fazer em forma de preliminar mesmo, alegando, e faz já a defesa de mérito. Vai que o juiz, né, entende que cabe, ele já tem ali a defesa de mérito feita, tá? O princípio da instrumentalidade das formas, Camila, é assim, para você poder anotar. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, um ato não pode ser declarado nulo pelo princípio da instrumentalidade das formas dos atos processuais. Um ato processual, ele não pode ser declarado nulo se ele atingiu a sua finalidade e não trouxe prejuízo para as partes. Se ele foi praticado. Vamos pegar um exemplo para a gente entender? Vamos pegar uma audiência de instrução e julgamento. Vamos supor, isso cai muito em prova. Já vi acontecer, cai muito nas provas. Suponhamos que esteja acontecendo uma audiência de instrução e julgamento e a testemunha do autor está atrasada. E aí a juíza está, vamos pegar um exemplo da juíza. A juíza está lá, fazendo a audiência de instrução e julgamento. A juíza vira e fala assim, doutores, a testemunha do autor, o advogado informou que ela está a caminho, teve uma intercorrência aí no trânsito, enfim. Nós podemos fazer a oitiva aqui da testemunha do réu, os senhores concordam? Vamos supor que as partes concordaram, que a princípio não é nem para saber, né, se é esse prejuízo ou não. E aí ouviu primeiro a testemunha do réu para depois ouvir a do autor. Observem que houve uma inversão daquilo que está previsto no direito processual civil. Aí vem aquela pergunta, o ato é considerado, até as alternativas têm, a alternativa correta sempre é essa. Se o ato foi praticado, né, em desconformidade ao que está previsto no Código, mas atingiu a sua finalidade, não trouxe prejuízo para as partes, quem vai dizer se trouxe prejuízo são as partes, porque os representantes estão em audiência, ou até as partes estão em audiência. Se não foi observado nenhum prejuízo nessa inversão, o ato é considerado válido. Esse é o princípio da instrumentalidade das formas.
Um ato ele vai ser considerado válido, ele não vai ser declarado nulo se ele atingiu a sua finalidade e não trouxe prejuízo para as partes. Então, façam asterisco porque é um princípio que é muito cobrado. Aqui nós estamos tendo um processo civil, mas na verdade ele se aplica ao processo penal, a todos os tipos de processos, tá? A questão da segurança jurídica, Natália, estaria... Na verdade, o que a gente tem são divergências de opiniões. Isso você não vai encontrar só no juizado, você vai encontrar em qualquer lugar. Você pode fazer uma análise de diferença de indenizações, por exemplo, entre Anápolis e Goiânia. Você pode fazer uma análise, por exemplo, de diferença de indenizações entre Brasília, São Paulo e Rio, entre juízes da vara civil. A gente consegue visualizar também essas diferenças, nem minha área aqui, mas no criminal. Às vezes, na dosagem da pena, às vezes, sabe, aquele juiz tem a mão mais leve, aquele juiz tem a mão mais pesada, enfim. Essa valoração, ela é muito subjetiva. Para eu falar que o princípio da segurança jurídica está sendo afetado, ou mitigado, ou relativizado, é se alguns atos processuais obrigatórios estão sendo suprimidos. O contraditório, a ampla defesa. Aquilo que é permitido não está sendo autorizado. Aqueles instrumentos de defesa que são permitidos não estão sendo autorizados. Se eu fiz algo no prazo correto e foi colocado que foi incorreto, isso é hábito ali. Então, essa segurança jurídica, ela vai ser afetada, mitigada, relativizada, não em razão dessas diferenças de valorações em relação a indenizações, porque isso sempre aconteceu, vai acontecer. Talvez eu tenha uma ideia de valor de indenização para alguma coisa e você pode pensar, não, eu já não concordo, eu acho que aqui deveria ser tanto, porque realmente o dano moral é algo extremamente subjetivo. O dano material não, porque ele tem que ser comprovado, né, por documentos. É aquilo e pronto. Mas o dano moral é algo que a gente tem que conviver com uma certa subjetividade. Mas talvez, na minha opinião, talvez a segurança jurídica estaria sendo afetada. É claro que para isso existem os recursos. A gente recorre quando a gente não concorda com o valor de indenização. Talvez seria afetada se alguns atos processuais obrigatórios estivessem sendo suprimidos, alguns mecanismos de defesa, violação de princípios processuais, aí sim, acho que nós teríamos uma situação de segurança jurídica violada, mitigada, relativizada nesse sentido, tá? Mas, enfim, também uma pergunta muito subjetiva, né? Pode ser que algumas pessoas entendam que essas valorações diferentes também, a segurança jurídica vai ser afetada em relação a isso. Mas é uma pergunta muito interessante. Bom, dando continuidade. Agora, um dos princípios que faz com que a maioria das pessoas procurem o juizado especial civil, o princípio da economia processual. Na Lei 9.099, quando vamos ajuizar uma ação no juizado especial civil, no JEC, nós não pagamos custas iniciais, não tem custas. Então, você ajuiza a ação sem a necessidade de fazer recolhimento de guia de pagamento de custas. Não existem essas custas iniciais. Então, às vezes, aquela pessoa procura e fala assim, não, eu até tenho direito a mais. Eu tenho aqui direito a 80 mil, a 70 mil, 60 mil. E vocês até ajuizam a ação, uma ação de cobrança, por exemplo, contra uma empresa. Vocês até ajuizam essa ação, até alegam que essa pessoa teria direito a 60, 70, 80 mil. E aí, quando vão provar, vocês provam os 60, 70, 80 mil que essa pessoa tem direito. Mas quando chega na sentença, o juiz pode até olhar e falar, nossa, o autor aqui, ele tem direito a receber 70 mil, ele provou 70 mil, mas na minha sentença eu não posso colocar mais que 40 salários mínimos. Então, esse valor de 40 salários mínimos é um valor limitador da atividade jurisdicional. Na sentença, eu não posso ter uma sentença com valor superior a 40 salários mínimos, na primeira fase. Entendam nessa primeira fase. Mas, professor, aquelas situações que a gente vê que algumas pessoas já receberam 100 mil no juizado, 120 mil no juizado, de onde saiu isso se é até 40 salários mínimos? Eu já vi um caso de pessoas que já receberam até mais, 300, 350 mil aqui em Anápolis,
dentro dos juizados especiais cíveis e não foi de forma ilegal, não. Foi de forma legal. Mas como que aconteceu isso? A pessoa ajuizou uma ação no juizado, recebeu uma condenação ganhou 40 salários mínimos, transitou em julgado e não houve o cumprimento voluntário. E a juíza tinha fixado multas, que nós chamamos de astraintes, em caso de descumprimento. E aí vocês sabem que no cumprimento de sentença passou muito tempo. Imaginem muito tempo assim, de multa diária incidindo. Aí vocês vão fazer lá o cumprimento de sentença, colocam as regras lá, se não pagar em 15 dias. Não pagou em 15 dias, já começa a incidir multa mais de 10%, mais as astraintes, a correção monetária, os juros. Então, esses 40 salários mínimos é em relação àquela sentença. Mas, se na fase de cumprimento de sentença, de execução daquela sentença, você calcula juros, correção monetária, multas, as astraintes, que são multas por descumprimento, esse valor ele pode dobrar, ele pode triplicar, se for o caso. Aqui em Anápolis, nós já tivemos um advogado que postulou em causa própria contra uma empresa de telefonia e ganhou R$300 mil de indenização em razão, porque ele conseguiu, o problema foi muito grave, fizeram, ele perdeu até negociações por causa do nome inscrito, não tiravam o nome dele também, acumulou também das multas anteriores. E aí, quando ele foi fazer a execução, que é o cumprimento de sentença, e foi aquela bola de neve de correção monetária, juro, o valor recebido superou aí 40 salários mínimos. Então, nessa primeira fase, nós temos a limitação, mas essa regra não vai se aplicar. E o valor pode ser aumentado em razão de juros, correção monetária, multas e astraintes por descumprimento. É possível que isso aconteça. Agora, o princípio da economia processual é barato processar no juizado, é caro processar em varas cíveis. O estado de Goiás, se eu não me engano, ele ocupa, se não for o segundo, é o terceiro lugar no ranking brasileiro das custas mais caras do Brasil. O estado, nós encabeçamos ali. Se vocês quiserem fazer uma simulação, se já fazem uma simulação, coloquem um valor de indenização, por exemplo, que vocês vão cobrar R$100 mil de indenização, quanto que ficaria o valor dessas custas para pagar? Então, às vezes, a pessoa não tem aquela condição. E às vezes a pessoa pensa, não, eu prefiro ganhar alguma coisa, sem ter essa despesa agora, do que ir aí para uma vara civil e não conseguir, talvez pegar um juiz aí que me condena até menos 40 salários mínimos. E pelo menos no juizado eu não tenho essa despesa. Observem que essa regra das custas processuais é só em relação à primeira fase. Caso queiram recorrer, haverá necessidade de pagamento de preparo, né? O preparo do recurso inominado. Não é caro, mas é algum valor. Se vocês forem beneficiários da gratuidade da justiça no juizado, que é possível também pedir, vocês não ficarão isentos até essa segunda fase. Quando a gente vê alguma petição no juizado pedindo gratuidade da justiça, podem ter certeza que é já pensando, mas não tem custos iniciais, para que eu vou pedir gratuidade? A pessoa já está pensando lá na frente no recurso, se ela precisar fazer esse recurso para atingir esse preparo. Bom, enfim, e por fim nós temos o princípio da celeridade. O juizado foi criado para ser mais rápido, para ser mais célere. Gustavo, já vou falar, tá? Ele foi criado para ser mais rápido, para ser mais célere. Por isso que não temos a possibilidade de fazer tantos incidentes processuais no procedimento do juizado. Vou dar uns exemplos aqui. Com uma única exceção, que a gente vai estudar, né? Não cabe intervenção de terceiros. Então, se eu estou aqui disputando com o Gabriel uma ação em que está envolvendo um acidente de trânsito, eu quero chamar a seguradora nesse processo. Eu não posso fazer a denunciação da lite, porque meu pedido vai ser indeferido. Não é cabível as intervenções de terceiro no juizado especial civil, não cabe. Com exceção de uma, mas em razão da mudança do Código de Processo Civil 2015, que não tinha exceção nenhuma, que é a desconsideração da personalidade jurídica, mas vamos deixar isso para um momento mais oportuno.
Vamos avançar um pouco nesse estudo aqui, né, da competência, dos juizados, das causas de competência, enfim, vamos começando aqui devagar. E essa celeridade é outro grande exemplo das decisões interlocutórias do juizado especial civil. Não cabe agravo de instrumento, não cabe recurso. O máximo, foi até uma questão que nós conversamos na aula passada, isso na prática, porque não tem previsão na Lei 9.099. O máximo que eu vejo algumas pessoas fazendo na prática é tentar, via mandado de segurança, conseguir alguma coisa aí, porque de decisões que não cabem recurso, é possível a gente fazer mandado de segurança. E algumas pessoas aí arriscam mandado de segurança contra essas decisões, por entenderem alguma abusividade, uma ilegalidade, e esse mandado de segurança vai diretamente para as turmas recursais. Mas mandado de segurança não é recurso. Então, não cabe agravo de instrumento no procedimento do juizado especial civil. Então, outro grande exemplo, não cabe a produção de prova pericial no juizado especial civil. E até entrando nessa questão que o Gustavo colocou, falando um pouquinho da instrução nos procedimentos especiais e procedimento comum. Talvez nos procedimentos especiais, Gustavo, cada um vai ter uma característica de instrução. O procedimento comum é o mais amplo, né? Todos os meios de prova são admitidos no procedimento comum, desde que lícitos e moralmente aceitos. Então, eu tenho uma ampla produção de prova no procedimento comum. Especificamente no procedimento do juizado, eu tenho uma produção de prova mais limitada. O próprio número de testemunhas restrito a 3, a própria proibição de realização de prova pericial, isso afeta muito alguns casos que acabam indo, que as pessoas querem mandar para o juizado especial civil, mas não mandam porque sabem que vão precisar de uma questão probatória. E até pegando aqui o ponto que o Gustavo colocou, e até entrando já na competência, que está previsto no artigo 3º da Lei 9.099, a competência para as ações no juizado especial civil, elas são definidas por 2 critérios. Porque a gente sempre pensa no valor. Causas até 40 salários mínimos, causas até 40 salários mínimos. A gente só pensa isso. Não, se for até 40 salários mínimos, eu vou mandar a minha ação para o juizado especial civil. Mas tem um ponto muito importante que está lá no artigo 3º. Compete ao juizado processar e julgar causas de menor complexidade. Olha esse termo. Essa menor complexidade, ela se refere à menor complexidade probatória, que vai atingir diretamente essa palavra instrução, que foi a frase que o Gustavo colocou aqui. Eu não posso pensar só no valor. Existem causas que demandam uma alta complexidade de provas, de instrução, probatória, que mesmo que eu tenha um valor inferior a 40 salários mínimos, eu não vou poder mandar. Às vezes eu tenho uma ação que demanda uma prova pericial. Aconteceu uma situação aqui em Anápolis, que eu vou passar para vocês, um erro, porque erros, a gente aprende muito com erros, né? E acabou virando um estudo de caso. Um colega juiz passou para nós esse caso que tinha acontecido no juizado. Não, isso aqui é um caso interessante para ser estudado, para ser analisado. Olha só o seguinte caso. Uma mulher, ela foi fazer exames. E ela estava fazendo um exame para verificar a sua prolactina. Olha que para uns sabem o que é isso, outros aqui podem não saber, algumas pessoas podem saber, até já fizeram, outros não sabem nem o que é isso, prolactina. E o problema já começa aí. E aí esse resultado deu alterado. Deu bem superior àquilo que deveria dar. E a mulher levou um susto, porque ela estava fazendo exame de rotina, ela estava sentindo algumas coisas, o médico pediu. Ela ficou incrédula, ela conversou com não, vamos repetir, porque não tem condição isso aqui. Ela foi lá e fez, e deu o mesmo resultado. Ela procurou o médico rápido, porque, se eu não me engano, aquele resultado poderia indicar um tumor cerebral, poderia indicar, talvez, uma infertilidade, não poder ter filho, eu sei que é muita coisa envolvida ali.
muito problema que poderia ser. Começou um momento de investigação, essa mulher começou já a fazer um tratamento, e ela ficou 1 ano fazendo um tratamento. E aí ela foi refazer o exame para saber o que tinha acontecido, né? Um retorno desse tratamento. E quando ela fez o exame, ela pegou um resultado com o mesmo valor. 3 resultados, os 2 primeiros e o terceiro. Não tem condição, já era para ter tido alguma alteração. E aí ela buscou um outro laboratório. Quando ela foi em outro laboratório, deu um resultado normal. A princípio a gente pensa assim, ela fez o tratamento, melhorou. O médico falou, não, jamais, pelo valor que tinha dado, nenhum tratamento colocaria nesse nível normal. Vamos refazer. E ela refez esse exame. E deu normal. Não exatamente igual, mas dentro da normalidade. Ela buscou o laboratório. O primeiro laboratório falou, tem alguma coisa errada, para tentar compreender. E o laboratório informou para ela que houve um erro nos resultados iniciais de 1 ano atrás. Ela fez um tratamento em vão, porque por uma semelhança de nomes, foi passado um resultado de outra pessoa. Até dessa última vez que ela tinha ido, pegou-se pelo nome e puxou o último resultado que deu igual, só mudar a data. A mulher ficou louca, quis processar o laboratório e todo mundo falou, não, eu sei que tem um juizado aí de pequenas causas, que a gente não tem muita despesa, muita gente já sabe, já procuram vocês já querendo mandar um negócio para lá. Já eu sei que não vai gastar, mas vamos colocar nesse juizado, que eu prefiro que seja mais rápido e ganhe mais rápido, do que ficar 20 anos esperando a indenização aí no fórum. E o negócio, fizeram a ação dela no juizado. No dia da audiência de conciliação, na época era processo físico, não era digital, virtual, no Projude, não. No dia da audiência de conciliação, o juiz olhou, que ele olhava, fechou o processo, virou para o advogado do autor e falou assim, doutor, o senhor entende tudo que está escrito aqui nesses documentos? O senhor consegue entender todas as palavras que estão aqui? Eu não estou entendendo nada. Como é que eu vou julgar isso aqui? E às vezes eu posso ser até injusto e conceder uma indenização e, na verdade, essa mulher teve um gasto até maior, um transtorno até maior, eu não sei exatamente o que está acontecendo. E eu não posso nomear um perito aqui, porque o procedimento ele não me permite aqui no juizado. E o juiz perguntou, foi bem... O senhor entende isso aqui, a defesa do laboratório? O senhor consegue compreender a defesa do laboratório? Aí o advogado parece que falou que sim, consigo. Então, senhor, que bom que o senhor tem esse conhecimento. Mas, infelizmente, eu não tenho. Eu demandaria aqui de uma produção de prova pericial e, inclusive, trazer um perito aqui para que me fosse esclarecido. Isso aqui tem que estar na vara cível. Isso aqui não é uma ação de menor complexidade. Erro médico, erro de diagnóstico não é algo que demanda, não é algo considerado de menor complexidade. Os juizados foram criados para questões patrimoniais de menor complexidade. Eu vou extinguir esse processo. E ele extinguiu esse processo. Ao advogado, a defesa do laboratório com certeza foi pedindo a extinção por inadequação do procedimento, artigo 51. São as defesas padrões quando a gente quer extinguir alguma coisa lá em juizado. E o juiz acabou acatando e falou, não, eu não tenho condição de julgar. Então, para o autor sobra o quê? Ele pode ajuizar a ação novamente, porque ele pode ajuizar, não analisou o mérito. Ele pode ajuizar até 3 vezes, ele vai para uma vara cível. Ou ele recorre da sentença do juiz para a turma recursal e vê o que a turma recursal decide. Se eu não me engano, ele não recorreu, ele foi para a vara cível, por questão até de... Ele percebeu que estava meio pesado ali para um juizado. Então, os critérios de competência é valor e matéria. Eu posso até ter um caso que eu quero menos que 40 salários mínimos, mas se ela demanda uma alta complexidade probatória, eu não vou poder mandar a minha ação para um juizado especial civil. O Gustavo falou uma pergunta. Pode fazer a pergunta, Gustavo. E a Pietrice, por que nos federais, nos JEFs, há perícias? Sim. No JEC, Juizado Especial Civil, Pietrice, não existe a prova pericial. No Juizado Especial Federal, que a gente ainda vai estudar, que é outra lei, que é a Lei 10.259,
admite-se a prova pericial para causas previdenciárias, para questões previdenciárias, tá? Ok? Professora, tá me escutando? Estou te escutando. Deixa eu só ver se a Beatriz entendeu a resposta. Nos Entendi, federais é professora. possível, tá, Beatriz? Uhum. Nos juizados especiais cíveis, não. É vedado. Tá bom, obrigada. Por nada. Vai lá, Gustavo. Gustavo? Ah, eu tava falando com o microfone desligado. Professora, tem um caso que eu tava acompanhando que era de dano moral, acumulado com outros pedidos que eu não me recordo agora. E aí foi distribuído no terceiro juizado especial civil, a doutora Luciana Camapum julgou procedente o pedido e condenou a parte ré a pagar 10 mil a título de danos morais. Daí, a parte ré, o advogado patrono, entrou com recurso nominado. E aí foi para a turma recursal. Na turma recursal, os desembargadores pegaram e minoraram a condenação a 5 mil. E não condenaram a parte ré ao pagamento de sucumbência, alegando que foi parcialmente, né, julgado procedente os pedidos da parte ré. Como que eu faço nessa questão? Eu tenho que bater na tecla que eles têm que pagar verbas sucumbenciais ou ele está certo nessa decisão que ele tomou, o juiz? Gustavo, eu na sua posição, o que eu faria? Eu não tem como a gente rever o valor, né? Infelizmente, a turma recursal, a gente vai estudar o sistema recursal dos juizados. Não tem, o único recurso que cabe de decisões das turmas recursais é um tipo de recurso que não é para essa finalidade. Mas, na minha opinião, eu estou vendo aí talvez possíveis embargos de declaração em relação a essa decisão da turma, porque houve uma omissão em relação a essa. Observe que não tem o pagamento de custas. Pagamento de custas você não vai poder pedir. Mas honorários advocatícios, sim. É cabível, sim, a condenação em honorários advocatícios. E houve uma omissão da turma recursal. Então, eu, na sua posição, faria a oposição de embargo de declaração contra a decisão da turma, pedindo para fazer a condenação nos honorários advocatícios, tá? Certo, mesmo que de certa forma tenha a parte ré tenha a parte ré tenha ganhado um pouco Não tem de menos. problema. De qualquer forma, existe uma sucumbência aí. Então, eu pediria, sim, até em cima desse atual valor. Entendi. Faz a oposição de embargo de declaração em relação a isso, acho que vai dar certo. Daí, no juizado especial cível, o juiz vai fixar de 10% a 20% também sobre o valor da causa ou segue outro padrão? Não. Pode ser entre 10% a 20%. Tá bom, obrigado. Por nada. Hugo, a gente vai entrar nesse ponto agora, tá? É extremamente polêmico, a gente vai entrar exatamente agora. Você está falando do inciso 3 do artigo 3º. Inciso 3 e 4, a gente faz a análise dos dois juntos, porque são situações muito semelhantes, com tratamentos diferentes. Mas vamos lá, vamos continuar. Pessoal, então nós temos aqui, deixa eu compartilhar essa parte aqui, porque a gente vai entrar num campo. Essa parte aqui, ó. O item 2.3 do nosso material de hoje. Só coloquei porque é um ponto extremamente polêmico. O artigo 3º é o artigo da competência, das causas de competência do juizado especial cível. Então, a gente falou de valor, causas que não ultrapassem 40 salários mínimos, é o inciso 1, e de menor complexidade, ou seja, eu não posso ajuizar uma ação em que ocorra uma alta complexidade probatória, são apenas para causas de menor complexidade probatória, que demandem uma prova documental, uma prova testemunhal, mas algo que fique no campo de um nível de prova de baixa complexidade. Eu tenho aqui um inciso 2, eu até coloquei em negrito, porque a Lei 9.099, nesse inciso 2, faz menção a um artigo 275 que não desapareceu, tá aí ainda, mas, na verdade, esse artigo 275 é do Código de Processo Civil de 73.
Então, alguns vademecums ainda trazem. Se vocês estão estudando os que ainda aparecem aí, façam uma anotação no vademecum de vocês, porque esse artigo 275 ele sumiu no CPC de 2015. O que era esse 275? Antes do CPC de 2015, nós tínhamos outro procedimento que se chamava procedimento sumário. E esse 275 é o antigo procedimento sumário que deixou de existir com o CPC de 2015. Tá, e o que aconteceu então com essas causas do antigo 275? Que causas são essas? Acidente de trânsito, causas envolvendo arrendamento rural e parceria agrícola, ação de cobrança de seguro. Então, tinha algumas ações mais específicas para o procedimento sumário. E como o 275 sumiu, ficou aquela pergunta, gente, mas o que pode ou não essas ações no JEC? Pode. A gente só tem que observar o valor de até 40 salários mínimos e a complexidade de prova. Se eu tenho cabimento para acidente de trânsito, eu tenho vários tipos de acidente de trânsito. Eu tenho acidente de trânsito em que os danos são apenas nos veículos e o valor permite, então eu posso mandar para o juizado. E é possível ali existe uma testemunha ou foi feito um documento que comprovou ali alguma coisa, enfim, é possível. Eu tenho acidente de trânsito que tem danos físicos, danos estéticos, aí é algo que a gente já não pode mais mandar para o juizado, porque pode demandar uma perícia, um exame médico, isso não acontece no juizado. Eu tenho acidente de trânsito com morte, então eu também não vou mandar uma ação dessa para um juizado de forma alguma. Então, essas ações a gente tem que analisar bem, na verdade não é a ação. É claro que tem algumas ações que nunca podem ir para o juizado, a gente vai conseguir vê-las hoje, mas existem ações que a gente tem que analisar. Se não for o caso, né, do parágrafo 2º, eu tenho que avaliar aqui o valor, 40 salários mínimos e a complexidade da prova, se eu consigo encaixar o quê. Só que eu tenho aqui 2 incisos que eu quis compartilhar a tela para chamar a atenção de vocês para esse ponto, e foi um ponto que o Hugo colocou aí. Ele já tinha visualizado algumas divergências, e é um ponto muito interessante da Lei 9.099, porque não são ações muito comuns. Primeiro, não são ações comuns de vermos no juizado especial civil. Geralmente são ações que a gente vê mais acontecer nas varas cíveis. E outras porque são ações um pouco semelhantes, mas com tratamento diferente. E o problema foi igual o Hugo colocou. A ausência de algumas palavras gerou divergência, dá diversas interpretações. Vamos observar aqui. Compete ao juizado, pode ir para o juizado a ação de despejo para uso próprio. Eu tenho um imóvel, eu loquei meu imóvel para o William, eu sou locador, ele é locatário, ele é meu inquilino, ele está lá no imóvel, só que aconteceu um problema, eu quero ir para o imóvel, eu notifico que eu vou rescindir o contrato, enfim, pagar as multas, e ele não sai. Eu vou morar lá. E aí ele não sai. Eu quero ajuizar agora uma ação. Já fiz 1000 notificações, ele não sai. Eu vou ajuizar uma ação contra o William, em face do William, uma ação de despejo para uso próprio. Observem que o fundamento dessa ação não é ação de despejo por falta de pagamento. Eu não estou alegando descumprimento contratual do William, infração contratual por falta de pagamento, ou porque ele não está pagando o IPTU, ou questões condominiais, enfim. Ele não tem infração contratual, porque aí não caberia no juizado. Se o fundamento for esse, é até uma questão de exclusão, é o motivo mesmo. Tem que ser uma ação de despejo para uso próprio. Eu estou alegando que é para uso próprio. Não estou fundamentando na falta de pagamento ou outra infração contratual. Então, pela Lei 9.099, as ações de despejo para uso próprio, eu posso perfeitamente mandar para o juizado especial civil. Está aí no inciso 3 do artigo 3º da Lei 9.099. Essa minha ação contra o William, em tese, inicialmente, eu posso mandá-la para o juizado especial civil. Tá. O inciso 4. As ações possessórias é possível ajuizar no juizado ações possessórias, por exemplo, uma reintegração de posse contra uma pessoa que invadiu meu imóvel
Só que aqui eu tenho uma ressalva expressa. Desde que o valor desse imóvel não exceda 40 salários mínimos, não exceda o valor previsto no inciso 1 do artigo 3º. Engraçado que no inciso 4 tem tem uma condição aí. Ações possessórias de bens imóveis, o valor não pode exceder 40 salários mínimos, mas essa restrição não aparece no inciso 3. Existe um silêncio da Lei 9.099. Aqui na sala de aula, na nossa sala, eu posso ter... Todos vocês podem ter um pensamento. Cada um vai olhar e falar assim, se a lei não falou nada, não pode, qualquer valor. Então, vamos pegar o meu exemplo com o William. Vamos pegar 2 exemplos aqui, muito parecidos. Suponhamos que eu tenha uma casa e eu aluguei a minha casa para o William. A minha casa, ela vale R$600 mil, essa casa. E aí eu acabo com o William, mas por um motivo eu preciso voltar para essa casa e estou notificando o William para sair, estou pagando as multas, mas ele não quer sair da casa, quer ficar na casa. Eu vou a juízo uma ação de despejo para uso próprio no juizado, porque não tem ali na frente desde que, cujo valor não exceda 40 salários, então eu coloco no juizado a minha ação de despejo para uso próprio. Agora, olha outro exemplo. Suponhamos que eu tenho uma casa no valor de R$600 mil. Só que o William não é meu inquilino. O William é uma pessoa que invadiu minha casa. Eu vou ajuizar, não é uma ação de despejo, porque eu não tenho com ele uma relação locatícia. Eu tenho com ele uma relação nada. Ele simplesmente invadiu minha casa. A gente chama de esbulho possessório. Eu não posso ajuizar essa ação no juizado, porque o meu imóvel, apesar de permitir que ações possessórias possam ser julgadas num juizado, apenas aquelas ações possessórias cujo valor não exceda os 40 salários mínimos. Então, 2 situações muito semelhantes, com tratamentos diferentes. E aí, eu quero até ouvir de vocês, a opinião de vocês em relação a isso. Vocês entendem que... Aí, agora eu vou colocar as 2 correntes, tá? Porque, assim, vocês podem pensar, muita gente ajuizou já e ajuiza ação de despejo para uso próprio no juizado. Um dos maiores motivos de busca do juizado são exatamente aqueles princípios que nós conversamos no começo da aula. Não vai ter custas iniciais, já existe uma possibilidade de audiência de conciliação um pouco mais rápido, até a própria celeridade em tese que vai acontecer. Então, eu tenho alguns prós aqui para buscar o juizado. Uma ação de despejo para uso próprio de um imóvel de R$500 mil vai ficar muito cara as custas, se eu não for beneficiária da gratuidade da justiça. Então, as pessoas vão usar essa brecha aí para jogar a ação no juizado. É um ponto, é uma interpretação, é uma corrente. A primeira corrente o juizado é competente porque ele não trouxe a restrição específica para essa situação no inciso 3 do artigo 3º. É a primeira corrente. Aí vocês me perguntam, já aconteceu? Já. Muitas vezes. Já teve decisão favorável? Já. Tem juiz que entende. Fazendo uma interpretação... Agora é uma questão de hermenêutica. Eu não sei como vocês estão em hermenêutica, mas hermenêutica é algo que norteia muita coisa no direito. A gente tem que ler pelo menos um livro de hermenêutica por ano. Eu não estou falando aqueles livros pesados e teóricos e chatos, não. Eu não estou falando de algo parecido com isso aqui, não. Não é nada parecido com isso aqui. Eu vou recomendar para vocês um livro. Ele é até extra processo civil, mas na verdade ele é bem ligado a tudo. Para vocês como profissionais da área do direito. Para vocês que querem compreender bem hermenêutica e principalmente é o que eu chamo de lógica jurídica. Lógica jurídica, eu não estou me referindo àquela lógica aristotélica, a lógica formal. Não é isso, tá? É muito importante a gente fazer a lógica lá, vocês estudaram no início do curso, as premissas, enfim. Não é isso, não. É um livro muito bom de retórica, de lógica jurídica, retórica,
que quando vocês terminarem de ler esse livro, vocês vão ver como que a capacidade de argumentação de vocês vai melhorar. É um livro de um autor que se chama Chaim Perelman, é um belga, e tem o livro em português, ele tem a tradução. Eu não me recordo se é a nova retórica ou retórica jurídica, alguma coisa aí. Depois dei uma olhada no Google, no nome certinho. Até no final da aula eu pego esse nome para vocês. O meu ele não está aqui, ele ficou lá na Univangélica, lá na minha sala da Univangélica. Ele é muito bom. E a gente consegue compreender as várias formas de interpretação do direito. Tem vários livros que eu posso indicar para vocês que vai amadurecer muito essa capacidade argumentativa. O livro do Perelman é um livro muito bom. Um livro do Ronald Dworkin, não sei se vocês conhecem, mas que se chama O Império do Direito, de Dworkin, é muito bom também. Então, são 2 livros que vocês que estão partindo para o último ano da graduação do curso de Direito, eu recomendo a leitura até para compreender muitas decisões. Ele é muito utilizado por vários ministros, enfim. Ministros sérios, que trabalham de forma séria, que constroem decisões inteligentes. Às vezes a gente se depara com uma decisão que é praticamente uma aula sobre algum assunto. Então, são 2 autores que eu sempre indico. Mas voltando para o nosso... Depois, no final da aula, se alguém tiver com dúvida, me fala que eu mando o nome certinho para vocês, tá? Tanto do livro do Dworkin, como do livro do Perelman. Mas se querem sofisticar a capacidade de interpretação e de argumentação, eu vou recomendar. Vocês serão outras pessoas depois que vocês lerem esses 2 grandes livros de 2 filósofos do direito que contribuem muito para a nossa capacidade argumentativa. Em tudo. Até na nossa própria oratória, por um livro. A nossa oratória melhora depois da leitura de um livro. Depois eu vou voltar aqui. E nós temos também, fazendo uma interpretação literal, gramatical mesmo, fazendo a leitura do artigo, legalista, não tem nenhum impedimento para que a ação de despejo para uso próprio vá para um juizado. Com valor de imóvel de R$600 mil, não tem nenhuma restrição lá na Lei 9.099. Mas agora eu tenho um outro tipo de interpretação. Para aqueles juízes que entendem que não. Eu vou julgar improcedente. Isso aqui eu não vou aceitar. Na verdade, é inadequação do procedimento. Vai para uma vara civil. Eu vou extinguir o processo. Por quê? Mesmo que a Lei 9.099 tenha sido omissa no inciso 3 do artigo 3º, o que deve ser levado em consideração é a intenção da lei. E a Lei 9.099 foi criado, os juizados foram criados para causas de forma geral, para causas de até 40 salários mínimos e de baixa complexidade. Então, eu vou fazer uma interpretação que a gente chama de interpretação sistemática da Lei 9.099. Então, quando o Hugo até colocou aqui, posições divergentes. A divergência na interpretação. Porque como o inciso é omisso, vai dar margem para 2 tipos de interpretação. Para aquelas pessoas que fazem uma interpretação literal do artigo, que fala, se não fala, se não proíbe, eu posso. Então, eu vou fazer. E aí, o juiz que também tem essa visão da interpretação legalista, literal, fala, não, realmente, eu vou aceitar. E tanto que tem jurisprudência de juizado julgando ação de despejo para uso próprio, com valor de imóvel bem superior a 40 salários mínimos. Vocês vão encontrar se vocês fizerem essa busca. Agora, também vão encontrar um número muito grande, talvez até maior, de uma corrente majoritária de quem entende que não. Fazendo uma interpretação sistemática da Lei 9.099 é uma ação que não pode ficar aqui. A pessoa está utilizando o juizado para não pagar custas, por exemplo. Está utilizando o juizado para se eximir de alguma coisa? Não, a intenção da lei é tratar causas de até 40 salários mínimos, independente da sua natureza. Nós não vamos aceitar. Por que eu vou aceitar uma ação aqui que causou danos para alguém e vou limitar a 40 salários mínimos e não vou limitar para um despejo para uso próprio? Se for acima disso, então que procure uma vara civil competente para isso e a lei extingue o processo por não ser
o procedimento adequado. Infelizmente, Hugo, não, e todos, não existe uma resposta pacificada para isso. Como o próprio colocou, o valor, há posições divergentes, há duas correntes, vocês têm precedentes para as duas situações. Tanto para autorizar, para fazer, que já aconteceu, permitiu, e tanto para o não, para o sim, para o não. Até muita gente fala, professor, o homem depende do lado que vocês estão. Se vocês estão atuando de um lado que quer colocar a ação lá, vocês têm precedente para isso. E aí tem que ter sorte de ter um juiz que tem uma interpretação literal. Se vocês estão do lado de quem está no imóvel, a primeira defesa que vocês vão fazer é pedir a extinção do processo pela inadequação do procedimento, nos termos do artigo 51. Está fugindo do procedimento da Lei 9.099. Tudo é uma questão de posição e de interesse aqui, de interpretação mesmo. Vocês têm precedentes para as duas situações. Não é algo no direito que tenha como eu virar para vocês e falar, essa é a resposta correta. É algo que realmente divide as opiniões, como o próprio Hugo colocou, tá bom? Essa ação de despejo, 12 meses de aluguel, sim, mas para as ações de despejo da lei do inquilinato. Ação de despejo na vara civil. Essa de despejo para uso próprio no juizado, ela não entraria nessa regra da lei do inquilinato. Nós teríamos duas leis se chocando. Então, essa regra de 12 vezes, os 12 meses de aluguel, é uma previsão da lei 8.245 de 91. Ela não se aplicaria nesse caso específico da lei 9.099, mas sim para as ações de despejo com base na lei 8.245 de 91, tá, Marcos? Mas vamos continuar aqui, ok, Marcos? Deu para compreender? Perfeito. Dá uma olhada aqui. No material de vocês tem essa questão que a gente falou agora, tá? Vamos pular aqui para o item 2.5. Esse item 2.5 é o item que trata daquelas ações que não podem... Nós estudamos agora as ações de competência do juizado. Nós estudamos que compete ao juizado as causas de até 40 salários mínimos, de menor complexidade probatória. Estudamos que também compete aos juizados as ações de despejo para uso próprio, que não traz uma ressalva de valores, e estudamos que também compete ao juizado a ação possessória, as ações possessórias, mas que nessa específica situação devem obedecer aquele limite de 40 salários mínimos previstos no inciso 1, artigo 3º da Lei 9.099, e estudamos as divergências decorrentes dessas interpretações desses dois incisos. A gente vai estudar agora o parágrafo 2º do artigo 3º, que traz para nós quais são as ações que, em nenhuma hipótese, independente do valor da causa. Professor, é um valor da causa de R$500. Professor, é um valor da causa de R$1.000. O meu pedido é R$3.000, pode ser R$1. Independente do valor da causa, essas ações, em nenhuma hipótese, podem ser ajuizadas no juizado. Vocês podem até ajuizar, mas de plano, o juiz já pode pegar aquele processo e julgar extinto o processo sem análise do mérito, porque não é uma ação que não é permitida no juizado. É uma ação que vocês vão ter que procurar ou um procedimento próprio, mas é numa vara civil ou numa vara de fazenda pública, não no juizado. Lá, isso aqui com certeza vai ser extinto, ou uma vara de família, enfim. Quais são essas ações? Nós vamos para o não agora. Não são cabíveis no juizado especial civil. Primeiro, as ações de natureza alimentar. Aqui são as ações de alimentos. Gente, não é nem só as de alimentos. Até o finalzinho do inciso, trata das ações envolvendo o estado e a capacidade das pessoas. Essas ações de alimentos, ação que envolve o estado e a capacidade das pessoas, eu vou exemplificar aqui, ação de alimentos, ação de divórcio, ação de tutela, de guarda, de curatela, de adoção, de interdição, ação de
ação de inventário e partilha. Enfim, não são ações que cabem num juizado. Isso aí geralmente essas ações são bem típicas de uma vara especializada que se chama vara de família. Se for numa comarca que não tem essa divisão das varas, da estrutura judiciária, o juiz ele não pode dar para essas ações um procedimento da Lei 9.099, que foi criado para tratar especificamente questões patrimoniais de baixa complexidade e de baixo valor. Até porque não temos a intervenção, apesar da lei não vedar, mas nós não temos, dentro dos regramentos e regimentos da estrutura do funcionamento desses juizados, nós não temos a intervenção de um órgão que deveria intervir obrigatoriamente nessas ações, que é o Ministério Público. Então, por questão lógica, essas ações elas não podem ir para um juizado. Primeiro, porque são totalmente incompatíveis com o procedimento do juizado. Segundo, porque demandaria uma intervenção do Ministério Público que não tem atuação perante o juizado especial civil. Enfim. Um outro grupo de ações que também não podem, né? O juizado ele não é competente, o JEC, ele não é competente para essas ações, são as ações de natureza falimentar. Quem é que se lembra o que é o falimentar? É algo que envolve o quê? É o juízo da falência. Questão de falência. Questões de falência, exatamente. Então, se eu tenho um crédito que eu quero receber de uma empresa que está em processo de falência, processo judicial de falência, que envolve massa falida, falência, eu não posso utilizar o procedimento do juizado. Ações de natureza falimentar, ou seja, algumas ações ligadas a questões de falência não podem ir para juizado. É vedado. Falência não cabe no juizado. Outro bloco de ações que não podem ir para o juizado. As ações de natureza fiscal. As ações de natureza fiscal também não podem ir para o juizado. Questões envolvendo impostos, tributos, enfim. Essas questões de natureza fiscal não podem ir, até porque as ações que envolvam a fazenda pública não podem ir para o juizado. Interesse da fazenda pública, pessoas jurídicas de direito público. A fazenda pública, pessoas jurídicas de direito público, elas não podem ser nem partes no juizado especial civil. Elas não podem ser partes. Eu não posso ajuizar uma ação contra o município de Anápolis, o município de Goiânia, o estado de Goiás, num juizado especial civil. Para isso, eu tenho um juizado próprio, que é o juizado especial da Fazenda Pública. Nós vamos estudar o juizado especial da Fazenda Pública. Daqui a gente já conclui que o juizado especial civil da Lei 9.099, um juizado estadual, é um juizado que foi criado para particulares e não para pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito público não aparece no JEC. Existem os juizados próprios para as pessoas jurídicas de direito público. E a Fazenda Pública, tudo que é de interesse da Fazenda Pública vai ser extinto. E até quando a Fazenda Pública é parte, vai ser extinto de alguma forma. Só que eu quero chamar a atenção para um ponto e talvez a gente fique parado aqui. Porque é algo que a gente está indo muito bem, viu? Aqui está descendo bem. Mas o juizado, ele traz muitas polêmicas. A gente pensa que é simples, mas quando a gente começa a estudar juizado e esmiuçar a Lei 9.099, a gente vê muita polêmica. Olha essa questão, que questão interessante. Alguém de vocês já fez estágio, faz estágio em juizado? Ou faz estágio em escritório que atua no juizado? Algum de vocês já viu ação contra Banco do Brasil no juizado? Ou já ouviu falar? Professora, eu não faço estágio, mas uma vez eu fui acompanhar a audiência para justificar para o NAS, lá no juizado que tem na União Evangélica, que tinha uma ação contra o Banco do Brasil. Eu já vi contra o Banco do Brasil e Correios. Correios no juizado? Eu até questionei, mas estava lá. Até eu estou questionando. Porque Correios
Correios é empresa pública. Mas vamos chegar no ponto, né? Correio é empresa pública e federal ainda. Vamos lá. Ainda bem que você questionou. Mas vamos voltar para o Banco do Brasil. Por que uma ação contra uma sociedade de economia mista federal está fazendo no juizado civil estadual? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Gente, quem pode ajuizar ações no juizado? Quem é parte legítima ativa no juizado? Eu moro numa rua extremamente silenciosa, já deu para vocês perceberem, né? Vamos voltar aqui. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar esse exemplo para a gente poder compreender. Fazenda pública, ok. Pessoa jurídica de direito público não pode estar no juizado. Só que, dentro da administração indireta, quem pode primeiro? Quem pode ajuizar a ação no JEC? Pouquíssimas pessoas podem ajuizar a ação no juizado. Somente pessoas físicas maiores e capazes, nós aqui, pessoas físicas maiores e capazes. Quem pode ser parte ativa, não é o passivo, não. Vamos para o ativo aqui. Pessoas físicas maiores e capazes, empresas de pequeno porte, microempresa, o microempreendedor individual, os MEIs, também podem ter legitimidade ativa, e algumas ONGs que são qualificadas como OCIPs. Vocês devem ter estudado isso no direito administrativo. Só as OCIPs. Está lá no artigo 8º da Lei 9.099. Quem pode ajuizar a ação no JEC? Pessoas físicas maiores e capazes, empresas de pequeno porte, microempresa, isso aqui tudo é particular, microempresa, MEI, microempreendedor individual, e algumas ONGs, nem todas, apenas aquelas que são qualificadas como OCIPs. Eu não posso, uma grande empresa, eu posso processar, claro, eu posso processar a Oi, eu posso processar a TIM, eu posso processar a Vivo, eu posso processar a Casa Bahia, a Riachuelo, a Renner, a Marisa, a NET, o que for. Multinacionais, o que for. Mas essas empresas não podem me processar no JEC. No JEC, não. Se eu estiver devendo, elas me processam lá na vara civil. Mas essas grandes empresas não podem, porque são grandes empresas, não são microempresas, não são empresas de pequeno porte, não são MEIs, não são pessoas físicas. Eu posso processar essas empresas lá. Eu posso processar a Saneago. A Saneago não pode me processar no JEC. Ela vai para a vara civil me processar. Eu posso, porque eu sou pessoa física. Mas, enfim, agora vamos para o polo passivo. Quem que eu posso processar aí no polo passivo? Eu posso processar pessoa física, maior e capaz. Eu posso processar o Fabrício, porque o Fabrício me deve uma quantia. O Breno pode me processar, porque eu fiz uma negociação com ele e estou devendo 15 mil reais para ele. Nós, pessoas físicas, podemos nos processar no juizado. Eu posso processar grandes empresas. Então, nos réus, pessoas físicas e empresas de uma forma em geral. Pessoas jurídicas de direito privado de uma forma em geral. Seja pequena, médio, grande, imensa, grande porte, enfim. O que eu não posso é processar pessoas jurídicas de direito público. E empresas públicas, porque empresas públicas, as estaduais e as, né, elas vão para o juizado especial da Fazenda Pública, mesmo sendo pessoas jurídicas de direito privado. Se for federal, a competência é da Justiça Federal. Agora, vamos para o ponto crucial aqui que eu quero trazer para vocês. Olha a seguinte situação, vou pegar duas situações idênticas, só vai mudar quem praticou o ato. Suponhamos que o Breno, ele tem uma conta no Banco do Brasil. E aí, de repente, o Breno, ele mexe lá na conta dele, tem um empréstimo que ele nunca fez, está debitando todo mês, já está arrebentando com o limite, com tudo, já bagunçou a vida dele inteirinha. O banco já mandou o nome dele para o Serasa, ele está com um débito lá de 20 mil no Banco do Brasil, não foi ele, é um erro de conta que está acontecendo nesses débitos, ele tem como comprovar, nunca, assim, que
que a conta dele nunca nem apareceu contratação eletrônica, nem nada. E, na verdade, é até inversão do ônus da prova que ele tem que pedir, que o banco que tem que provar que é dele. Ele vai lá e vai processar o Banco do Brasil. Vai pedir para declarar a inexistência do débito de 20 mil, vai pedir uma indenização, vai pedir para tirar o nome do Serasa, para suspender essas cobranças, enfim, tem uns pedidos aí. Agora vamos supor que o Fabrício, ele está com o mesmo problema que o Breno. A diferença é que ele é correntista da Caixa Econômica Federal. O Breno está tendo esse problema com o Banco do Brasil. O Fabrício está tendo esse mesmo problema, o mesmo valor, a mesma coisa com a Caixa Econômica Federal. São duas estatais. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista federal. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública federal. São duas estatais. Ambas são pessoas jurídicas de direito privado. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Acho que vocês estudaram isso em direito administrativo. O que torna uma empresa, o nome empresa pública, não é... O que torna é o capital público. Mas o que rege o quadro de pessoal é a CLT. Então, pessoa jurídica de direito privado. Sociedades de economia mista também são pessoas jurídicas de direito privado. O Breno pode ajuizar a ação dele no juizado especial cível. O Fabrício não. Ele não pode ajuizar a ação dele no juizado especial cível. Ele vai ter que ir para o juizado especial federal. Ele vai ter que ir para no âmbito federal. Mesmo se tratando do mesmo problema, duas estruturas, né, duas estatais federais. Por quê? O motivo vai estar no artigo 109 da Constituição Federal, no inciso 1, especificamente. Quem está com a Constituição Federal aberta aí? Alguém tem a Constituição Federal aberta? Eu tô, professora. Vai lá no 109, artigo 109. É a Natália que tá? Você, Natália? Sim, sim. Natália, vai lá no artigo 109 da Constituição Federal, lê o caput e lê o inciso 1, tá? Já é suficiente para a gente responder isso aqui. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Obrigada, Natália. Olha que interessante esse inciso aí. Gente, a competência da Justiça Federal, ela é expressa. A gente sabe quando uma causa é de competência da Justiça Federal, basta eu fazer a leitura do artigo 109. Mas o que é de competência de um juizado especial federal? A gente, na aula de juizado especial federal que nós teremos, a gente vai falar sobre isso. Compete ao JEF as causas de competência da Justiça Federal até 60 salários mínimos. Essa é a questão. Então, o que é de competência da Justiça Federal, o artigo 109 me diz. E quando a Natália fez a leitura, ela mencionou o seguinte: aos juízes federais compete julgar causas em que a União, as entidades autárquicas, e aqui até entra também as autárquicas fundacionais, né? Se pergunta sobre as fundações, as entidades autárquicas fundacionais, e empresas públicas federais. Olha só, as empresas públicas federais foram incluídas no rol de competência da Justiça Federal. Mas quando a Natália fez a leitura do artigo 109, inciso 1, em nenhum momento ela conseguiu ler ali e encontrar as sociedades de economia mista federal, apenas as empresas públicas. Então, as sociedades de economia mista no âmbito federal, elas foram excluídas como sendo de competência da Justiça Federal. Daqui a gente tira até uma jurisprudência que acabou até se tornando súmula, tem até que verificar o número da súmula, depois passo para vocês, mas ela diz mais ou menos o seguinte: compete à Justiça Estadual julgar causas que envolvam sociedade de economia mista federal. Por quê? Porque elas foram excluídas como sendo de competência da Justiça Federal. As empresas públicas não, as empresas públicas são de competência da Federal, estão no artigo 109.
como o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista federal e foi excluído do artigo 109, se não compete à Justiça Federal, vai competir à Justiça Estadual. O juizado especial cível faz parte da Justiça Estadual. Então, causas até 40 salários mínimos contra a sociedade de economia mista federal pode competir ao juizado especial cível. Por isso que o mesmo problema que o Fabrício teve e o Breno teve, só que com estatais diferentes, o Fabrício teve um problema com a Caixa Econômica e é uma empresa pública federal, vai ter que ir para um juizado especial federal. E o Banco do Brasil, por ser uma sociedade de economia mista, por não ser de competência da Justiça Federal, do Juizado Especial Federal, só sobra estadual. A competência da Justiça Estadual ela é residual. Então, a única coisa que resta é utilizar a estadual. Então, ele vai ter que ir, na verdade, ele vai poder ir para um juizado especial cível. Por isso que quem viu aí a ação, né, numa audiência contra o Banco do Brasil, e às vezes a gente não para pensar assim, gente, mas uma ação contra o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista federal, o que isso está fazendo na justiça estadual? E aí, na verdade, a gente tem que compreender o motivo, compreender essa questão de competência. Talvez no processo civil, uma das matérias mais difíceis vai ser a competência. Quando vocês estiverem aí fazendo as peças de vocês, na vida profissional, ou quando vocês forem fazer um exame de ordem, independente da área que vocês forem escolher, que um dia esse exame de ordem vai acontecer. Isso eu posso garantir para vocês. A gente não sabe pedir, mas ele vai voltar, ele vai acontecer. Já é a quinta prorrogação, eu acho, né? A quarta, a quinta, mas como é que faz? Ele vai acontecer. Quando vocês forem fazer as peças de vocês, independente se vocês forem escolher o processo civil, se vocês vão escolher processo constitucional, ou vão escolher, talvez nem tanto a justiça do trabalho, porque ela é muito específica, mas a parte tributária, eu não sei a área que vocês vão escolher nessa segunda fase, vocês vão ver como é difícil estabelecer competência. Saber o local certo para mandar uma ação e saber a comarca correta para mandar essa ação. Não é fácil estabelecer competência. Na minha opinião, talvez uma das matérias mais difíceis seja realmente no processo civil, talvez até mais que intervenção de terceiros, talvez reequipar um pouco com recursos e execução, mas competência é algo que na prática é um pouco complicado de se compreender. Algumas ações são mais fáceis, são mais simples, né, para se estabelecer competência, outras são um pouco mais difíceis, talvez. E tem uma ação que pega todas as áreas aqui, todas. Tem uma ação que vocês podem escolher a segunda fase de qualquer área, que é uma ação que pode cair em qualquer área, que é o mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação muito específica, que é cabível em todas as áreas, então o mandado de segurança é algo que pode cair para qualquer pessoa. O que vai mudar é o direito material, que vai estar sendo discutido naquele mandado de segurança. E mandado de segurança é uma das ações mais difíceis de se estabelecer a competência, de construir o próprio endereçamento da petição inicial de mandado de segurança. Vocês vão se lembrar, quando vocês estiverem estudando essa parte de mandado de segurança, a competência do mandado de segurança, o Eli Lopes Meireles, ele tinha um livro, ele escreveu um livro só sobre mandado de segurança, desse tamanho. Metade do livro é de competência. Era para falar de competência. Ele tentou colocar no livro, esgotar as hipóteses para ficar mais fácil para as pessoas que faziam, e tem pessoas que só trabalham com mandado de segurança, para ficar mais fácil as jurisprudências sobre competência em mandado de segurança. Não é algo que seja muito fácil, tá? Para a gente poder compreender. Pessoal, até aqui tem alguma dúvida? Ou vocês estão tão silenciosos? Tá tudo bem? Tá dando para entender? Tá Professora, eu ok? estava pesquisando aqui as súmulas, aí eu queria ver se está vigendo, se é isso mesmo. Fala que quando a União for assistente nos processos em que envolvam sociedade de economia mista, aí a competência da Justiça Federal, é isso mesmo? Isso é decisão, né? Súmula.
É um recurso especial. Um recurso especial no agravo regimental, alguma coisa assim. É uma jurisprudência, não é isso? Sim. Por quê? Porque a União, toda vez que vocês forem ajuizar uma ação, que a União tiver que intervir, ela puxa para a Justiça Federal, mesmo que seja contra a Sociedade de Economia Mista. Está no 109. O próprio 109 vai te responder isso. Quando a Natália fez a leitura, ela falou assim: aos juízes federais compete as causas em que a União, tal, forem partes, assistentes. O próprio 109, ele vai te responder isso aí. Então, se a União entra como assistente, não é só de sociedade de economia mista, não. Vamos supor que você está processando. Você comprou uma casa e essa casa veio toda arrebentada com defeitos ocultos. E você está processando o construtor, quem te vendeu, uma cadeia de gente. E a Caixa, porque é ela que intermediou o financiamento da casa que você comprou. Só porque você colocou a Caixa, a sua ação vai para a Justiça Federal. Pode ter 5 pessoas ali, mas você colocou a Caixa, a Justiça Federal puxa. Então, se aquelas pessoas federais, elas estão na ação por algum motivo, sejam como partes, como assistentes, a Justiça Federal vai puxar a competência. Conseguiu entender? Beleza. Gente, vamos para esses momentos de dúvida. Na verdade, o que a gente vai fazer? Vocês sabem essas questões que a gente tem que postar para vocês? Tipo um questionário, umas questões avaliativas que a gente coloca depois da aula? Vocês já estão sabendo? As questões avaliativas. Não é o estudo de caso, né, professora? Vamos fazer pós-aula. Vamos fazer, considerando que a gente analisou vários casos aqui, vamos pegar aqueles 2 casos que tá lá para ser as questões avaliativas dessa aula, tá? Ok. Fica sendo, aí quando o AVA tiver ok, porque lá no AVA vai ter, para mim, porque já apareceu lá na outra turma, o campo questões avaliativas. Aí eu vou migrar essas questões para lá, mas vão ser as mesmas, tá? Então, essas bem, questões... vou avisar lá no grupo. Tá, aí essas questões ficam como as questões avaliativas. Quando eu tiver o campo lá no AVA, eu coloco essas mesmas questões como sendo as questões avaliativas. Eu acho que vocês já têm condições de responder aquelas questões fazendo uma pesquisa na própria legislação. A gente tem mais uns 5 minutos aqui de aula. Gabriel, o correto seria... O problema é que nem o AVA está colocado no AVA, então vamos fazer assim. Vai fazendo, na hora que eu colocar no AVA, eu falo para você no dia de entregar a resposta, tá? Porque eu nem no AVA não disponibilizei, porque nem meu AVA está com o campo para eu poder disponibilizar. Então, fica colocado... Tá travando? Tá ok, gente? Pode continuar aqui mais uns 5 minutinhos? Tava travando, professor, agora voltou ao normal. Voltou ao normal? Tá. Ok? Gente, olha só. Outras ações que também elas não podem ir Não, então a gente compreendeu o seguinte. Vamos fechar essa questão da fazenda pública, na verdade. A gente compreendeu o seguinte. O juizado especial cível é um procedimento em que pessoas jurídicas de direito público não podem, nenhuma causa envolvendo pessoa jurídica de direito público, empresas públicas também não. No máximo que nós teremos são, tirando as empresas privadas, as sociedades de economia mista, porque são independentes se são estaduais, se são federais, porque não compete à Justiça Federal julgar causas envolvendo a Justiça Federal julgar causas envolvendo a sociedade de economia mista federais. Compete à Justiça Estadual. Por isso que a gente ajuiza a ação contra o Banco do Brasil no juizado especial cível. Um ponto interessante em relação à competência, para a gente poder fechar esse momento aqui, é a própria natureza da competência dos procedimentos da Lei 9.099. E aqui eu vou me referir se a competência da Lei 9.099 ela é relativa ou se é uma competência absoluta. A competência
do Juizado Especial Civil da Lei 9.099, ela é relativa. Ela não é absoluta. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a competência dos juizados públicos, ela é absoluta. E isso é uma grande diferença entre o Juizado Especial Civil da Lei 9.099 e os juizados públicos, que são dois. O Especial Federal Públicos, porque envolvem pessoas jurídicas de direito público, a Fazenda Pública. Só que um é no âmbito federal, o outro é no âmbito da Fazenda Pública Estadual e Municipal. Esses são de competência absoluta. Tem até na lei escrita, a competência será absoluta para as causas nessa lei. O que é uma competência relativa? Nesse caso do JEC, e eu até falei isso no exemplo do Breno, que ele poderia mandar a ação dele para o juizado. Ele não deve mandar, ele não é obrigado a mandar. Ele pode mandar. Quando eu tenho uma causa de competência do JEC, na prática ali, eu não sou obrigada a colocar a minha ação no juizado. Eu posso perfeitamente olhar e falar, não quero juizado. Eu vou pegar essa causa, independente se é inferior a 40 salários mínimos, vou mandar para a vara civil. Eu vou mandar para a vara civil porque eu acho que eu posso precisar de uma intervenção de terceiros, pode ser que eu precise de uma prova pericial, e o juizado ele vai me tolher um pouco. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o procedimento da Lei 9.099 ele é facultativo. É facultativo para as partes submeterem a sua causa para a Lei 9.099. Vocês podem ter uma cobrança indevida com o nome inscrito no SPC e uma causa dessa que eu mandaria para o juizado, o Hugo pode chegar e falar assim, não vou mandar para o juizado a minha não, estou com uma ação parecida, eu vou mandar para a vara civil. Ele pode fazer isso, é opcional fazer isso. Por quê? Porque a competência da Lei 9.099 é relativa. Não tem nada que me obrigue e falar, olha, não, essa ação sua deve ir para o juizado. Só quando vocês estiverem fazendo prova, viu? Lá na OAB, se o caso for de juizado, vocês têm que tacar essa ação lá no juizado, viu? Pega a prova de 2012, que vocês vão ver um caso de juizado bem interessante lá e realmente tem que mandar para o juizado. Mas é uma avaliação. Mas na prática, né, fica a critério de vocês, não é obrigatório. Mas como assim obrigatório? Como que algo seria obrigatório? Olha essa situação. Lembra do exemplo que eu falei do Fabrício? Que ele está com problema com a Caixa Econômica Federal, porque a Caixa Econômica Federal fez uns débitos na conta dele de algo que não existe, que ele nunca contratou. O nome dele está lá no Serasa por causa disso. E ele está processando a Caixa Econômica Federal, está pedindo uma indenização no valor de 10 mil, está pedindo uma declaração de inexistência de débito no valor de 20 mil, e o valor da causa dele é 30 mil, contra a Caixa Econômica Federal. Ele pega e pensa assim, não vou mandar para o Juizado Especial Federal, não, vou mandar para a Justiça Federal Comum. Na hora que ele coloca essa ação lá na Justiça Federal Comum, vem o juiz e vai dar um despacho, considerando que trata-se de causa de competência absoluta do Juizado Especial Federal, da Lei 10.259, desse prosseguimento nos termos dessa lei. Quando eu tenho uma causa de competência do JEF Federal, obrigatoriamente ela vai tramitar no Juizado Especial Federal. Ela vai ter aquele procedimento, porque a lei do Juizado Especial Federal prevê que a competência ela é absoluta. Só que a Lei 9.099 não tem essa mesma regra. A competência da Lei 9.099 ela é uma competência relativa. Isso significa que é opcional da parte mandar a sua ação ou para o Juizado Especial Civil ou para uma vara civil. Vai depender do que ele quer, do interesse dele, se ele vê que é uma causa que realmente dá para tramitar no juizado, ele faz no juizado. Se ele vê que não quer saber de juizado, não tive uma boa experiência, vou mandar para minha vara civil, com a vara civil, então manda para a vara civil. Não tem problema, competência relativa. Não vai ter extinção do processo porque é de competência do juizado. Não vai acontecer isso, tá? Gente, é isso. Chegamos a 1h42 aí de aula. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Eu não entrei na parte que fala da impossibilidade de ações envolvendo acidente de trabalho, que seria o próximo tópico ali do item 2.5, porque se vocês pararem para analisar um pouco, é até meio estranho
ter aquilo ali escrito no parágrafo 2º. Por que que uma ação envolvendo acidente de trabalho o que estaria fazendo num juizado especial civil, se é competência do Justiça do Trabalho? Mas tem toda uma razão para estar ali e a gente precisa compreender por que que isso está aí por algum motivo. E aí, como tem um contexto, porque houve essa situação, foi talvez um dos maiores casos de conflito negativo de competência que aconteceu no Brasil, envolvendo a Justiça Estadual Civil e envolvendo a Justiça do Trabalho, que foi até parar no STJ. Isso foi depois da emenda número 45, que alterou muitos dispositivos da Constituição Federal. E nisso a gente vai ter que teremos que nos reportar àquele contexto para compreender por que que não é cabível a ação de acidente de trabalho em juizado. Está lá na lei, a gente tem que entender por quê. Mas é isso. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Se compreenderam, ficou alguma coisa aí meio truncado, alguma coisa sem... Eu não entendi isso aí. Dá um retorno aqui para eu saber se vocês estão compreendendo. Se vocês estão caladinhos. Nenhuma dúvida? Professora, por enquanto não. Talvez depois apareça lendo doutrina, porque ler doutrina e surgir dúvida é redundância, né? Doutrina é ótimo. Doutrina é um negócio que foi criado. William, pode falar. Na sua opinião pessoal, quando acontece assim de ser um caso que tanto pode ser entrar, né, na justiça especial, no juizado ou na justiça comum, a senhora tem preferência de entrar em qual, professora? Depende muito da ação, William. Quando é uma ação... Porque, William, você tocou num ponto tão importante, porque não sei se você pretende ser advogado, porque a aula ela não pode ser voltada só para a advocacia. Ela tem que abranger todos os pontos na condição de juiz, na condição de advogado, na condição de todas as carreiras, né? Principalmente esses procedimentos especiais. Mas quem ajuiza a ação geralmente é por intermédio de advogado. É claro que a gente vai estudar aqui que tem uma exceção, até 20 salários mínimos, mas enfim. Somos nós, profissionais do direito, a gente não pode deixar, às vezes, se influenciar por uma opinião da pessoa, da parte. Eu quero aquele procedimento mais rápido, eu quero menor, eu prefiro ganhar menos, mais rápido, aquela coisa assim. A gente tem que avaliar, William, o que nós vamos precisar para provar aquele direito. Basta a prova documental? É um caso que a prova documental é suficiente? No máximo uma prova testemunhal? Ou talvez uma prova técnica que a gente vai aprender na próxima aula, que não é a mesma coisa que perícia? Será que lá na frente eu vou precisar de uma intervenção de terceiros? Tudo eu tenho que pensar antes e ter muita cautela. Se eu estou diante de uma situação que dá para prever isso, não, o juizado para mim ele é suficiente. Até porque a pessoa não vai ganhar, pela prática que a gente vê, não vai ganhar mais que tanto num problema desse. Então, utilize o juizado, porque o juizado ele funciona bem naquilo que é proposto. É claro que existe uma sobrecarga em todas as estruturas, não seria diferente com o juizado, ele foi criado para ser mais rápido, mas até os próprios juizados estão sobrecarregados. Se você já consegue ter esse feeling de perceber, porque você tem que pensar, gente, juizado, eu não tenho intervenção de terceiros, eu não tenho agravo de instrumento. Será que essa decisão aqui, se for negada, pode prejudicar tanto o meu cliente? Ou então ele consegue esperar mais um pouco, que já ficou tanto tempo? Então, são muitos pontos que você pondera. Se o juizado te servir bem, porque a gente está tendo essa aula de juizado, você vai fazer suas leituras e vai compreender bem o funcionamento, faz no juizado, porque você pode ter aí um acordo mais rápido, ele é um procedimento mais simplificado. Agora, se você está com uma ação que aparentemente é simples, mas você pensa assim, gente, isso aqui talvez eu vou precisar de uma seguradora, talvez lá na frente vai atrasar porque o processo vai ser extinto, porque não cabe intervenção de terceiros. Eu não posso ter um indeferimento aqui, porque vai prejudicar o cliente, que é o empresário. Eu não tenho agravo aqui para recorrer. Então, você traz os prós e contras e você mesmo analisa. Não, aqui é viável sim mandar para o juizado. Aqui não vai ser viável mandar para o juizado. Então, você analisa todos esses pormenores, aquilo que te limita no juizado e vê. Isso vai prejudicar a minha causa aqui? Essa causa, o meu trabalho? Isso vai me tolher em alguns pontos? Vai. Então, é melhor não fazer, vamos tentar, de alguma forma, na vara civil.
Mas se o juizado for suficiente para a sua ação, aí eu sempre faço essas ponderações. Se é suficiente para a ação, a gente faz em juizado. Entendi, professora. Obrigado, viu? Bom, mais alguma Certinho. dúvida, gente? Não? Bom, gente, se tiver alguma dúvida, me enviem, tá? Como mencionei ó, durante a semana, teve uma pessoa que mandou, acho que o Gustavo também mandou uma dúvida, que ele estava estudando e teve uma dúvida lá. Qualquer coisa que vocês tiverem, me encaminhem. Eu acredito que me falaram que até quarta-feira está tudo ok, aí eu vou migrar tudo lá para o AVA, para a gente poder organizar direitinho. Essas duas questões ficam como as atividades avaliativas, depois eu migro para cá no formato do AVA, coloco, mas vocês vão ver que é a mesma coisa da aula 2, né, na segunda semana. E foi muito bom, mais uma vez, encontrar com vocês aqui na segunda-feira à noite. É uma turma muito boa, né, o nono A, participa muito. E até a próxima semana. Desejo para vocês uma excelente semana e até a próxima segunda. Boa noite para vocês. Boa noite, Obrigada, professora. professora. Obrigado. Boa noite. Gente. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Boa noite.